Agora, nós vamos trabalhar algumas linhas. Como nós já fizemos um pouco daquela textura com o vinho, que eu expliquei para vocês, agora eu vou fazer umas linhas, que é esse movimento aqui, ó, do alho, que vem essas linhas. E para isso é muito fácil. Você vai pegar o marrom, eu tenho um marronzinho aqui que eu diluí, tá bem líquido, tá uma tinta bem líquida. Pincel 0. E eu tiro um pouquinho para não ficar o excesso, porque eu quero fazer uma linha bem fina. Então, aqui é simples, é só o processo mesmo de você fazer as linhas. Tenta deixar essas linhas bem suaves, porque o alho ele não tem marcações fortes. Então, geralmente são só linhazinhas mesmo, não tem uma direção, tem a direção, mas não tem não é muito determinado em que sentido assim, tem que ser. Você só tem que procurar deixar o volume. Então, se aqui já tem um volume e a peça tá arredondada, o que eu vou fazer? Em vez de eu fazer essas linhas, elas retas assim pra cima, só retas, eu tenho que seguir o contorno. Então, eu vou fazer o quê? Se tá pra cá, se esse aqui de baixo tá assim, ó, arredondado, tá numa forma mais oval, então eu vou fazer o quê? As linhas que vão vir por aqui, elas têm que seguir o mesmo sentido, então elas vão seguir o sentido dos cantos, porque dessa forma nós continuamos mantendo o volume que nós criamos antes. Então é importante seguir essa forma na hora de criar as linhas, porque não adianta eu fazer um trabalho bonito que eu consegui dar volume na peça e tudo mais, e chegar na hora de fazer as linhas, eu fazer as linhas totalmente retas. O que vai acontecer? Aquele volume que nós criamos antes, com os contornos, vai praticamente se perder. Então, aí vai ficar uma figura reta e sem muito... Os detalhes vão ficar perdidos, né? Não vai dar o efeito que nós precisamos. Então, se aqui eu consigo perceber que tem uma parte que tem uma linha, tá vendo aqui? Tem uma determinação aqui que tá me dizendo o seguinte: eu preciso fazer as linhas seguindo esse contorno, o primeiro contorno que tem aqui. Então, você não vai fazer assim, reto. Você não vai fazer em linha reta. Você vai seguir a forma do alho, a forma do desenho, ó. Sempre seguindo a forma que tá aqui embaixo. Aí, se você viu que ficou muito escuro, não tem problema. Na verdade, não pode ficar muito escuro, mas em alguns casos, eu falei que não tem problema no seguinte fato, que em alguns casos dá pra consertar. Esse marrom, ele não tá puro, ele tá bem diluído, então ele só vai sujar mesmo. Até porque se eu colocasse um marrom aqui e ele tivesse totalmente puro, ia manchar o meu trabalho, não ia ficar legal, ia ficar muito grosseiro, porque ia ficar muito forte. E eu não quero que fique forte, eu quero que fique uma pintura suave. Então, o que eu tenho que fazer? Traços leves, seguindo o volume que nós conseguimos fazê-lo antes, ó. Então, é isso, pessoal. E esse trabalho dessas linhas, você escolhe onde você quer colocar, porque o alho, ele não é como eu disse antes, ele não tem uma determinação de como você tem que fazer. Qualquer coisa, se você tiver meio na dúvida aí, como seguir essas linhas, que jeito que tem que fazer, é só você pegar um alho mesmo e fazer uma análise, né? Ir olhando como que funciona, como que é a dimensão da figura na realidade. E aí você se basear por isso, pela figura real. Aí aqui, se eu vi que ficou muito forte,
Eu tenho um pincel aqui que eu uso ele praticamente pra tudo, porque eu não tenho muitos pincéis. Minha pintura é muito simples e até tenho que comprar mais material, mas eu não uso muitos pincéis diferentes. Esse aqui já tá bem velho, já bem gasto, mas eu uso bastante ele. E ele tá seco, não tem tinta aqui, tá só o pincel seco. Fiz as linhas, aí achei que tá muito grosseiro. Já dei umas. Como a tinta diluída ela seca um pouco mais rápido, ela não fica totalmente seca, mas ela você consegue trabalhar com ela. Aí eu vou vir aqui, ó, com o pincel seco e dar uma forçadinha, só pra dar uma diminuída nesses traços, porque acabou ficando um pouquinho forte. Eu achei que ficou forte, então vem aqui e dou uma desmarcada, né, uma desconstruída naquelas linhas. Não precisa ser muito forte não, porque senão aí no caso, em vez de você fazer a tonalidade ficar um pouco mais natural, você vai borrar todo o trabalho, não é? A gente não quer que borre, né? A gente não quer que estrague. Então, com calma, pego o pincel seco, não tem tinta, não tem nada, fiz as linhas com o pincel zero e tô vindo aqui simplesmente pra tirar, ó. Tá vendo que aqui ficou um tom muito forte aqui, muito marcado? Então, venho com o pincel seco e eu venho sombreando, tirando aquele excesso da tinta, até que fique somente uma linhazinha fininha, bem aqui, bem colocada aqui, tá vendo? Que ó, o tanto que já consegui diminuir o trajeto daquela linha, porque ela tava muito grossa. Então, vai fazer isso, até que você tenha. Por exemplo, aqui eu fiz no tom de marrom, porque eu achei interessante, achei que ficaria bem próximo da tonalidade do alho. Mas você pode fazer o seguinte, você dilui o vinho, nunca usa tinta pura. Por quê? Porque o vinho, ele puro, ele é muito forte, a coloração dele é muito forte. Então, em vez de você fazer os detalhes do seu trabalho, você vai acabar perdendo com o excesso da tinta. Então, dilui lá. O vinho, na verdade, não precisa diluir. O que você vai fazer? Você vai colocar aqui um pouquinho da tinta. Coloquei aqui, o vinho tá puro. O que eu fiz? Molhei o pincel, sujei o pincel aqui com a tinta, com vinho. Aí eu vim aqui, ó, e vou tirando todo o excesso da tinta. Dá uma esfregada aqui mesmo, ó. Pera aí, meu dedo ficou bem na frente. É assim, tira o excesso da tinta. Deixa só o pincel sujo, tira totalmente a tinta. Pra você vir fazer fazer o processo de sombreado da peça. E aí você pode vir, não gostei, porque teve algumas partes que não ficou certinho. Para evitar que fique esses borrões, por exemplo, aqui tá um pouco mais escuro, ficar os borrões da tinta do vinho. Aí você tem que fazer o seguinte, tem que fazer igual eu falei. Vem aqui, passa na tinta, suja o pincel e depois você vai eliminar o excesso dessa tinta. Ó, meu pincel tá apenas sujo, não tá carregado de tinta, ele só tá sujo de tinta. Ó, tá vendo? Eu passo aqui, já sei que tá bem clarinho. E aí eu vou vir no meu trabalho e fazer novamente a aplicação do vinho. E aí, igual eu falei, é só sujar mesmo o pincel, nada de excesso de tinta, tá? Só sujo. E isso vale até pro marrom aqui, que eu usei um marrom pra fazer esse processo da coloração do alho. Então, faz o mesmo processo, tira, passa lá o pincel, só suja e depois você vem tirando os excessos, ok? Então, é assim que eu pintei o alho. E assim que estiver pronta, eu posto foto para vocês verem o resultado. Espero que vocês gostem. Tchau. Meninas, do alho tem uma partezinha que eu quero colocar um tom de verde aqui em cima. Eu tô achando que tá muito claro, muito branco e tal. E eu quero mudar um pouco essa coloração aqui de cima. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou usar o verde pistache. E eu coloquei aqui um pouquinho aqui do lado. E eu tirei o excesso. O mesmo processo do vinho. Então, venho, passei na tinta, sujei o pincel, tirei o excesso. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui
e dar aquela sujada de tinta, ó. Suja aqui uns pontinhos. O meu pincel ele só tá sujo de tinta, ele não tá sobrecarregado de tinta. Então, ó. Porque se eu colocar essa tinta pura, vai ficar exagerado e eu não quero exagerado. Ó. E aqui tá mais ou menos pronto. Tá vendo? Deu uma escurecida, porque tava bem claro. E aqui tá o tom de verde. Aí, o verde pistache, apenas sujo meu pincel com verde pistache, tá? Nada de excesso.